E olha só, viagem do ministro Fux aos Estados Unidos gera grande desconfiança entre os colegas togados no STF. Isso mesmo, depois que o ministro Fux divergiu de Alexandre de Moraes na última semana, indo contra ele, e aí agora ele vai aos Estados Unidos, isso gerou uma grande desconfiança ali. Será que o Fux está traindo ali a companheirada no Supremo? O que está acontecendo? Eles estão em pânico porque eles não aceitam contraditório. E ainda nós vamos mostrar aqui, o Bolsonaro está internado no UTI, recebeu uma intimação de Moraes ali, o seu estado de saúde piorou e nós vamos trazer aqui atualizações sobre esse caso. Tudo isso e muito mais. A política está pegando fogo em Brasília. Inclusive, o Hugo Mota acabou de rejeitar ali e não vai pautar o projeto de anistia ali na Câmara dos Deputados, e isso gerou uma grande reviravolta entre os deputados, que eles falaram que agora não vão votar mais nada, não vão participar de sessão e vão barrar tudo. Pessoal, eu não sei como vai terminar isso, mas o clima está muito tenso em Brasília. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vamos para esse vídeo que está sensacional. Quem vai trazer para nós é o Dr. Couto. Preste atenção na análise política do Dr. Couto sobre o judiciário e sobre essa situação do Fux que está pegando fogo. Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a América do Sul. Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, chamou a revista The Economist de revista extremista bolsonarista. Sim, senhor, foi isso, que com a palavrinha a mais ali, acolá, ou a menos, foi o que ele disse. E disse mais, ele disse que aquele senhor que aparece ao lado, aquele senhor que no caso é o Barroso, é ele próprio, mas ele disse que aquele senhor que é ele, Barroso, do lado de Flávio Dino, naquele antro que é a UNE, a União Nacional dos Estudantes, não sei o que, aquele senhorzinho que aparece lá, com aquela gravatinha goiaba, que diz assim ao lado do Comuna Dino, nós derrotamos o bolsonarismo. Ele disse que aquilo não existiu, que aquele não é ele, que aquela frase não existiu, só faltou dizer que aquele evento não existiu, que o PCdoB não existe. O Barroso disse que jamais disse que derrotou o bolsonarismo. E disse um monte de coisas, porque o Barroso, nós estamos vivendo esses tempos estranhos no Brasil. Primeiro, estranhos por tudo aquilo que vocês estão vendo dia a dia, desde que surgiu a Panda, essa filhotona chinesa chamada Panda, vocês se lembram, né? Arrepiou o mundo inteiro, milhões e milhões de pessoas se despediram. Xi Jinping, Xi Jinping, fruto de Xi Jinping. O governo Trump, vários especialistas da área de saúde do governo Trump, inclusive houve um relatório recente de mais de 500 páginas, dizendo com todas as letras, aquilo da Panda foi criado em laboratório. E o senhor Xi Jinping, como disse a autoridade norte-americana, que não é nenhuma entidade do passado não, é um homem que está ainda hoje aí governando a China, ele no mínimo foi culpado porque ele deixou a coisa andar por mais de um mês sem avisar o mundo e os chineses com a Panda viajando por todo lado. Bom, estou dizendo isso porque o Barroso é muito amigo da China. E o STF daqui é muito amigo do STF da China. Vai para lá, fica uma semana, vem para cá também, como recentemente, no dia 6 de abril, a Suprema Corte chinesa estava dentro da Suprema Corte brasileira, literalmente, vocês sabiam, em pleno domingo, 6 de abril. Foi o que aconteceu. Mas o Barroso, esse homenzarrão que exala testosterona pelas narinas, disse que não disse que derrotou o bolsonarismo, disse que não há que o Brasil é uma democracia plena, foi a expressão que ele usou, né? E disse mais o Barroso, respondendo a matéria da revista globalista britânica The Economist. A revista disse: o judiciário brasileiro, a sua cúpula, o STF, comete excessos. E a encarnação desse festival de excessos chama-se a Lei de Moraes. E aí descreveu lá um monte de excesso, todos os excessos e tal. E disse que disse que não tem como. Disse que menos da metade do STF vai julgar um ex-presidente da República por uma acusação gravíssima. Essa primeira turma aí. E também disse a The Economist que
eles são suspeitos para julgarem o Bolsonaro. Um é ex-advogado de Lula, o outro, o Elei de Moraes, etc, etc e tal. O Dino, etc, né? Pois é. A The Economist criticou o festival de decisões individuais de alguns ministros que param o país inteiro e decide, estou inventando isso agora, o futuro do Brasil inteiro. Mas o Barroso, então, como eu disse, o Barroso disse assim, tudo isto é porque esta revista, gente, não é qualquer revista, é uma revista que é amigona deles, inclusive, é o Globalista. Esta revista está replicando o discurso extremista bolsonarista. Vejam vocês. O que chama a atenção também é a necessidade que o presidente, ministro-presidente do STF, o Barroso, em Trancoso, viajou, se disfarçou, né? Por assim dizer, de Caíme, né? De Caíme lá em Trancoso, viajou em avião da FAB. As pessoas que acompanham essas excelências agora nesses aviões, os nomes dos acompanhantes ficam mantidos em sigilo. Governo Lula. Desde Trancoso, Barroso se deu ao trabalho de, por meio de nota que foi publicada no site do STF, Barroso se deu o trabalho de responder a matéria de uma revista. O que é isto? Por que é que, se está tudo certo, o presidente da Suprema Corte responde a uma revista e chamando a revista de extremista? Só se for extremista de esquerda, porque é globalista, The Economist. Sempre foi. E sempre será, provavelmente. E mais, que confiança pode gozar o ministro do STF, presidente do STF, que ele nega o que ele falou e está documentado. Ele diz, jamais esta corte, ou integrante da corte, disse que derrotou o bolsonarismo. Meus amigos, isto é uma crise de credibilidade. Foi um escândalo. A nota foi tão atabalhoada que há muita gente dizendo por aí que vários outros ministros do STF acharam que a nota do Barroso foi uma burrada. Criticaram-no. Dizem que ele não consultou ninguém. Outros dizem até que pode ter sido o Alexandre ou o seu gabinete que escreveu e o Barroso assinou. Talvez não, porque a verdade é que o Alexandre de Moraes apareceu aí agora, nessa terça-feira, com uma tipóia, usando uma tipóia, diz que fez cirurgia na Páscoa. Fez uma cirurgia, rompeu um tendão. O Moraes rompe tendão. Todo craque tem dessas coisas, né? Fica contundido, faz uma marra. O Alexandre de Moraes é um craque. Responda aí do que o Alexandre de Moraes é um craque, mas com palavras bonitas, por favor. Então, o Alexandre de Moraes, depois da Espanha, vocês já sabem, haver negado a extradição do Oswaldo Eustáquio. O Moraes, que relatava um pedido da Espanha para extraditar um trafica de pó de arroz para a Espanha, que foi pego na Espanha com 50 quilos de pó de arroz. O Moraes colocou esta criança, eu diria assim, este ingênuo, esse rapaz búlgaro, em prisão domiciliar, numa cidade que praticamente está à beira de uma cidade paraguaia. Se esse sujeito for comprar um pão uma tarde dessas e atravessar a rua, ele estará no Paraguai. Em Assunção do Paraguai, será? E adeus! Imagine o escândalo, mais do que já está. Vocês veem uma nota do presidente do STF questionando, espinafrando uma revista britânica tradicionalíssima. Dizem que é a mais lida no mundo. Não pode pensar diferente do STF, que aí é bolsonarista. O Moraes, diante da negativa da Espanha de extraditar o Oswaldo Eustáquio, deu 5 dias de prazo para a Embaixada da Espanha no Brasil se manifestar sobre como ousa
que fez a Embaixada da Espanha o que tinha que fazer. Ignorou Sua Excelência. O Moraes, nesses dias onde o Felipe Martins está sendo julgado no STF, disse à defesa que se o Felipe Martins fosse fotografado, até por um terceiro que seja, no julgamento seria preso. Muitos juízes têm o cuidado de não determinar algo que ele sabe que não se poderá cumprir, para que ele não perca credibilidade nas suas decisões. Regra número 1. O juiz que está ainda em estado probatório sabe que ele não pode sentenciar algo que a população não vai obedecer. A decisão não vai pegar, para que ele não fique descredibilizado, desmoralizado. Estranho que o doutor Alexandre de Moraes tenha emanado uma decisão por meio da qual diz: se qualquer fotógrafo filmar ou fotografado, ou mesmo que seja um terceiro, sem nada a ver com o Felipe, vai preso. Ora, como disse bem um dos advogados de Felipe, não dá para colocar um capuz, não dá para colocar um cobertor, não tem porquê. Pois é, já se viram em várias fotos. Felipe apareceu fotografado. E aí? O Brasil está estranho, o judiciário está muito estranho. Bom, dê seu like, inscreva-se. Confira a sua inscrição. O que mais? Não espere ser notificado. Entre nesse canal várias vezes ao dia. Eles não querem notificá-lo. Comentem sem palavras feias. Aprendam a educar-se. Nós não estamos em tempos fáceis. Compartilhe se for possível. É preciso que vocês... nós somos 211 mil inscritos. Para minha honra. Mas nós precisamos que vocês se tornem também membros do canal. Vamos lá, pessoal. Aprendam a participar do canal. O canal precisa de vocês. Um abraço, até o próximo. Cuidado com a tipóia do Zé. Pois é, e olha só, algo muito intrigante está acontecendo ali em Brasília, entre o Congresso e o Supremo, que está dividindo opiniões. Mais uma vez, uma queda de braço ali. Quem será que vai ceder desta vez, né? Porque no passado, há pouco tempo atrás, o Congresso cedeu. Será que agora o Supremo vai ceder? Quem vai trazer para nós é o jornalista Alexandre Garcia, vai falar sobre o estado de saúde de Bolsonaro e vai falar sobre esse embate ali que está acontecendo entre os dois poderes. Na verdade, pessoal, tem hora que dá a impressão que nós só temos um poder em Brasília, e é o poder judiciário. Veja essa matéria. Pois é, neste dia de São Jorge, no momento que eu estou conversando com vocês, é possível que o oficial de justiça já tenha ido ao hospital para intimar Bolsonaro, dizendo para ele que ele é réu num processo. O ministro Moraes parece que queria esperar que ele saísse do hospital, mas depois que ele gravou uma fala e pôs na rede social, aí então veio essa reação. Parece que as coisas funcionam por ação e reação. Bom, e a polícia reagiu a um escândalo de corrupção de 6 bilhões e 300 milhões na Previdência. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, já está demitido. Foi indicado pelo ministro da Previdência, Carlo Lupi, e é do Partido Socialista. A coisa funcionava assim: 3 milhões de beneficiários do INSS podem ter sido atingidos, sindicatos, associações faziam descontos na aposentadoria, na pensão, né? Já era descontado em contra-cheque, o que a partir de hoje então foi suspenso. Primeiro deixaram, né? E é por anos. Esse cálculo aí de 6 bilhões e 300 milhões pode mostrar mais ainda. A polícia hoje, Polícia Federal, cumpriu 211 mandados de busca e apreensão, 6 de prisão. Previdência Social. Vejam só. Bom,
eu ontem previa que o ministro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, seria chamado para a Câmara para explicar aos deputados o porquê desse asilo diplomático a uma corrupta. Ela, no mesmo momento em que estava sendo condenada pela justiça peruana, buscava abrigo na embaixada brasileira e depois o Brasil manda um avião da Força Aérea Brasileira, ela não podia esperar sequer o avião, né, o voo comercial para Guarulhos, lá de Lima. E aí está todo mundo querendo saber por quê, né, qual é o compromisso que tem Lula com ela. Ela que deveria ter se agradecida por Lula, porque segundo a Malu Gaspar, do Globo, está publicado no jornal O Globo, ela declarou isso na Globo News, contou isso num livro, foi Lula que pediu para o Odebrecht para pagar esses 17 milhões e tanto, né? Foi pago em dólar, em mochila, guardada, com dinheiro guardado num apartamento padrão Gedel, lá em Lisboa. Mas, enfim, a Comissão de Assuntos de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara aprovou a convocação, agora é só marcar a data para o chanceler explicar. Mas explicação mesmo, né? Porque ele já disse que por razões humanitárias, etc., que ela tinha sido operada de coluna, que tem um filho de 14 anos. Imagina quantos foram operados e precisam ser operados que estão na prisão na Papuda ou no presídio feminino, e aí não tem nenhuma razão humanitária. Bom, gente, sobre o julgamento de ontem, que aceitou a denúncia contra 6, denúncia de golpe, ação armada, violenta, danos ao patrimônio, uma série de crimes. Né? Conversando com um advogado, um estudioso de direito, ele me deu, eu já falei disso aqui, mas agora sistematizando. O Supremo não é o juiz natural. O juiz natural é a primeira instância, porque os réus já não têm prerrogativa de função. Com isso, não há ampla defesa, né, ao usarem a supressão de instância. Ou seja, se eles estivessem na instância normal, no juiz natural, eles poderiam recorrer à segunda instância, à terceira, e, enfim, à Suprema. Mas eles já estão na Suprema, só podem recorrer aos que os condenaram. Número 2. Se fosse o caso de julgá-los, teria que ser no plenário de 11 juízes e não de 5, que é menos da metade do tribunal, da Suprema Corte. Né? Porque pode haver um resultado de 3-2 e a pessoa ser condenada por 3 em 11. Fica um absurdo. 3. São vítimas, os juízes são vítimas no processo. São desafetos dos réus, né? Além de ligações com o governo. Um foi ministro da Justiça, o outro foi advogado do presidente da República. Portanto, suspeitos. 4. A consunção, ou seja, crimes mais graves consomem os subsidiários. É a mesma coisa que alguém que mata o outro com um revólver, ele é condenado apenas por homicídio e não por porte ilegal de arma, se for o caso. Só que lá não. Então, seria o maior crime, seria tentativa de golpe de Estado. Aí tem abolição violenta do Estado de Direito, danos ao patrimônio, uma série com o intuito de exagerar nas penas através da soma. 5. O crime em si, né? O que estão julgando, tentativa de fazer estado de sítio ou de decretar o exército garantia da lei e da ordem. Isso não é crime.
são constitucionais e não golpe de Estado. Está previsto na Constituição. 6. Cogitação ou preparo de crime não é crime. Né? É o caminho do crime, mas não é crime. Ainda não se configurou crime. É isso. Bom, uma questão do presidente da Câmara, Hugo Mota, deu uma entrevista dizendo que o projeto de lei da anistia atrapalha outros projetos e ele não vai permitir isso. É bom considerar que tem 262 assinaturas, que é o necessário, declarando que o projeto tem urgência. Portanto, me parece que há uma obrigação de pôr em votação. E quais são esses projetos? Ele cita a reforma do imposto de renda. Seria mais importante que, por exemplo, tirar pessoas que estão lá, não mataram uma mosca, não quebraram nada. Muitos se abrigaram com medo do ar, das bombas de gás lacrimogêneo, etc. Aí ele disse, não, porque a anistia divide a casa. Todo projeto, todo e qualquer projeto divide a casa. Se houver unanimidade, a gente desconfia. Está lá para isso, para ter o ponto e o contraponto, discutir e achar o melhor caminho. É por isso que existe debate plenário. Óbvio. Né? Enfim, está lá. Bom, e o presidente Lula, que está todo enrolado tentando dar explicações, Carlos Lupe, o sujeito da Previdência foi demitido, esse escândalo, ministro Lewandowski foi dar explicações, e que está todo mundo tomando providências, etc. Eu não sei nem se ele teve tempo, estava previsto de mandar a proposta de emenda constitucional sobre segurança pública, que não chamam de segurança pública, é segurança nacional. Estranho, né? Esse nome eu já ouvi muito, de 64 para cá. E há uma preocupação muito grande de tirar poderes dos estados. Nós estamos numa república federativa. A segurança pública está a cargo dos estados e das polícias estaduais. A polícia civil, que é a polícia judiciária, a polícia ostensiva, que é a polícia militar. As polícias militares têm sido muito eficientes, assim como vai mudar o nome da Polícia Rodoviária Federal, que é uma polícia de tradições, uma polícia que cumpriu um papel importantíssimo nos anos do governo anterior, pegando contrabando, pegando tráfico de arma, tráfico de droga. É preocupante. Pois é, diante de tantas notícias que a gente vê sobre ativismos, né, sobre essa questão da anistia ali, né, na Câmara dos Deputados, que nunca é votado. Antes precisava das votações ali, das assinaturas, né, dos deputados. Conseguiu as assinaturas para ser colocado em caráter de urgência. O Hugo Mota viajou, voltou, agora falou que não vai pautar. Diante de tudo isso, pessoal, a pergunta que fica é: cadê o Lula nessa história? Cadê o Lula, o presidente desse país? Vocês já imaginaram e já pensaram que, na época de Jair Bolsonaro, o Bolsonaro sempre esteve em evidência, né? Ora era a mídia batendo, ora era inaugurando alguma coisa, viajando, fazendo, participando. Ele foi muito participativo no pouco tempo que governou o Brasil. Agora, o Lula, não se ouve falar dessa criatura. Nós estamos falando aqui já várias matérias, e se você olhar em outros canais também, é falado sobre julgamento do STF, anistia na Câmara, Felipe Martins, Hugo Mota e várias coisas nesse sentido. Mas o Lula, ninguém fala dele. Pessoal, é impressionante como que a mídia não tá nem aí pro Lula. Deixa ele lá governar e deixa ou desgovernar, seja lá o que for, e a Janja viajando, e fica tudo por isso mesmo. É impressionante, porque na época de Bolsonaro, se eles tivessem dado essa paz, esse sossego para Bolsonaro, o Brasil tinha andado a 1000 por hora, mas não o fizeram.
né? E aí agora fica essa queda de braço ali entre o Supremo e o Congresso Nacional. E eu já falei aqui, né? Para mim, o Hugo Mota e o Alcolumbre são de esquerda, eles estão coliados no sistema. E antes, eu venho falando isso aqui, antes mesmo deles serem eleitos ali para a Câmara e para o Senado, né? Inclusive, eu falei também na época que era para ter colocado ali o PL, um candidato que fosse de direita, extrema direita, que for o puro sangue, né? Pedigree mesmo. Não alguém que fosse dar as costas agora como o Hugo Marmota está fazendo aí. E aí o que acontece, né? Na verdade, nós sabemos que foi tudo culpa ali do Valdemar da Costa Neto. Para mim, pessoal, o Valdemar da Costa Neto é centro-esquerda. Porque de direita, eu vou te falar, se isso aí for direita, olha só, pessoal, o que tem acontecido. Toda tacada errada que o Bolsonaro dá, quando você olha por trás, foi mandato do Valdemar da Costa Neto. E isso nós estamos vendo à torta direita. E por que eu estou falando isso? Porque eles ajudaram o Hugo Mota a ser eleito ali, ajudaram o Davi Alcolumbre. E aí o Brasil vai indo para esse rumo. Por que nós temos hoje um Supremo que governa junto com Lula praticamente? Porque ele foi colocado por Lula e por Dilma. Ali 9 ministros foram colocados ali. E aí, se a gente tivesse uma articulação do lado da direita, hoje o Brasil não estaria nesses rumos. Agora, o interessante foi a divergência que teve, né, entre André Mendonça e o ministro Moraes ali, sobre uma causa ali, estava sendo votada ali numa sessão no STF, sobre privacidade de dados, né? Se a Polícia Federal podia invadir os dados ali, quebrar o sigilo de todo mundo para poder investigar ou não. E o André Mendonça falou, não, as coisas não são assim. Como que você vai invadindo a privacidade das pessoas assim? E o Moraes divergiu ali, né? Pelo menos nós temos um para defender ali, que é o André Mendonça. Poderíamos ter mais, poderíamos ter o Cássio Nunes, né? Assim como eu falei, cadê o Lula que sumiu? Cadê o Cássio Nunes também, que a gente não ouve falar? A gente realmente não ouve falar. E aí, pessoal, se a partir de 2027 o próximo presidente pode colocar 3 ministros novos, você já pensou se entram 3 ministros que são conservadores, de direita, que têm princípios, como o André Mendonça, por exemplo? Agora, pode acontecer também totalmente o oposto, né? A esquerda continuar no poder e aí colocar mais 3 ministros comunistas, né, como o Flávio Dino encheu a boca para falar ali. Tudo isso, pessoal, passa também aqui pelas redes sociais. Na verdade, o povo está pacífico, o povo está ordeiro, está todo mundo, né, acostumado aí com tudo que tem acontecido, os ativismos, o povo está lá preso ainda no presídio lá, os patriotas. Era para estar acontecendo agora, pessoal, uma verdadeira manifestação, pelo menos nas redes sociais, nas mídias sociais, contra todo esse ativismo. Olha só o que aconteceu nesses dias. O Bolsonaro recebeu uma intimação no UTI e aí ele foi questionar ali a oficial de justiça e a pressão dele subiu, o monitor cardíaco atrás dele medindo a pressão, subindo, e ela continuando debatendo ali, a mando de quem estava escrito no papel, Alexandre de Moraes. E tudo fica por isso mesmo. Ontem nós tivemos, antes de ontem, o Felipe Martins e outros 3 ali também se tornaram réus ali, né, do tal do golpe, né, que agora eu vi pessoas que são de direita que agora estão supondo, olha só o absurdo, como que é o poder da mídia velha, da mídia que não trabalha, né, pela verdade. Já estão convencendo até o pessoal de direita que pode ser que o Bolsonaro até tentou, até pensou em fazer um golpe, mas ele não conseguiu. Então não houve golpe, mas que ele pensou. Eu já vi pessoas de direita falando isso. Olha para você ver como que as pessoas são enganadas, né, hoje em dia. Então é por isso que sempre eu peço aqui, ó, clica aqui embaixo, tem um botão escrito compartilhar, você pega o link, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp. Para quê? Para as pessoas saberem a verdade. Porque realmente, olha o que está acontecendo ali no Supremo, olha o que está acontecendo no Congresso, olha o que está acontecendo com o Bolsonaro, que tem um filho, por exemplo, que está lá exilado nos Estados Unidos porque não pode pisar no Brasil. Se isso acontece com eles, que tem cargo, que tem poder, que tem nome, né, que tem fama, essas pessoas são perseguidas, imagine com nós, pessoal, meros mortais que não temos cargos políticos. É um absurdo, é um absurdo. Esses dias estávamos falando aqui sobre o Daniel Silveira, né? Preso injustamente, ficou lá muito tempo preso. E aí, olha só, o Bolsonaro, quando era presidente, ele deu um indulto para o Daniel Silveira, assinou o indulto.
É uma carta, um documento que o presidente tem o direito, de acordo com a Constituição, de fazê-lo. O Michel Temer fez, o Lula fez, a Dilma fez e soltou presos, tirou crime das pessoas. Mas quando chegou na hora do Bolsonaro, o Supremo foi lá e embargou. Olha que absurdo, pessoal. Só isso já era para o povo ficar revoltado e falar assim, quer saber, vamos chutar o pau da barraca, mas desse jeito não dá para continuar. É, por exemplo, como acontece ali na Venezuela, né? Venezuela teve aí o Maduro, né? Aquelas eleições ali que, sinceramente, ninguém acredita naquelas eleições. Até o Lula, pra você ter uma ideia, até o Lula pediu comprovação das cédulas lá. Até o Lula pediu, hein? Pra você ter uma ideia como que o negócio lá foi sério. E aí, agora nós já estamos aí quase, daqui a pouco chega meados do ano, e ficou por isso mesmo. Maduro continua, inclusive ele tá perseguindo ali a Maria Corina e o Edmundo Gonzalez, que é a chapa que ganhou ali, tá perseguindo eles e eles podem ser presos a qualquer momento. Inclusive eles estão fugidos, né? Estão foragidos. Pode ser preso a qualquer momento e segue o jogo. A ditadura continua, né? E nós temos aqui no Brasil 5 mandatos do PT, desde 2002 para cá, 5 mandatos do PT. Se isso não for uma ditadura silenciosa, uma ditadura fria, mas porém descarada, eu não sei mais o que é. Pessoal, nesses 23 anos que temos desde quando o PT assumiu lá atrás, em 2002, já era para ter passado uns 5 partidos políticos, ali uns 4 ou 5 partidos políticos no Brasil, mas só um que pode governar. Bolsonaro teve uma pequena janela e foi tirado do poder. Vamos ficando por aqui, pessoal. Se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui para ver outras matérias como essa. Dá aquele like no nosso vídeo e compartilha, pessoal. É só compartilhando que a gente vai conseguir mudar esse país, tá bom?